Eu quero saudar todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando sequência na leitura. Hoje, livro de Josué, capítulos de número 11, 12 e 13. Vamos à leitura? As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu que, depois disso, que ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul do Quinerite, nas planícies de Nafote-Dor, da banda do mar, aos cananeus, do oriente, do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus e aos jebuseus, nas montanhas, aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, esses e todos os seus exércitos com eles, junto o povo em multidões, como areia que estava na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já atarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até o grande Sidom, até Misrefote, Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos até que lhes deixaram nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera: aos seus cavalos charretou, e aos seus carros queimou no fogo. E naquele mesmo tempo tomou Josué a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos, e toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego. A Azor queimou-os com fogo, e Josué tomou todas as cidades desses reis, todos os seus reis, e os feriu a fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, o qual Josué queimou. Todos os despojos dessas cidades, o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram a fio da espada, até que os destruíram. Nada do fôlego que tinha deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Perceba que Josué, ele obedece piamente, totalmente, a direção e a ordem do Senhor. Josué fez, nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra e as montanhas e todo o sul da terra de Gósen, e as planícies e as campinas e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe até Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu, e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto o Senhor via que o seu coração endurecesse, para que saísse ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para não ter piedade deles, mas para destruir todo como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas, de Hebron, de Debir, de Anabe, e todas as montanhas de Judá, e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram o resto em Gaza, em Gate e em Asdodes. Os anaquins aqui eram os gigantes, tá?
Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha lhe dito a Moisés. E Josué deu a herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, no nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente, Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e o que assenhorava de Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, até o ribeiro do Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a Campina até o mar de Quinerite, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era o resto dos gigantes que habitavam em Astarote e Endre. Assenhoravam no monte Hermon e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, metade dos Gileade, termo de Seom, rei de Hesbom. A esses Moisés, servo do Senhor, os filhos de Israel feriram. Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, os 31 reis que Josué feriu. Redobra sua atenção e aguça sua audição nesse mergulho aqui, ó. Esses são os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo. Sobre Seir, Josué deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões, o que havia das montanhas e das planícies e nas campinas e nas descidas das águas, e no deserto e no sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, rei de Jericó, a um rei de Ai, que está do lado de Betel, outro rei de Jerusalém, outro rei de Hebron, outro rei de Jarmute, outro rei de Laques, outro rei de Eglon, outro rei de Gezer, outro rei de Debir, outro rei de Geder, outro rei de Orma, outro rei de Arabe, outro rei de Libra, outro rei de Adulão, outro rei de Maquedá, outro rei de Betel, outro rei de Tapua, outro rei de Éfer, outro rei de Afeca, outro rei de Lazon, outro o rei de Madom, outro rei de Azor, outro rei de Sirnom-Meron, outro rei de Aksaf, outro rei de Tanak, outro rei de Megido, e o outro rei de Quedes, e o outro rei de Joxã no Carmelo, outro rei de Dor em Nafete-Dor, e o outro rei de Goim em Gilgal, e o rei de Tirza, e outro, 31 reis ao todos. Percebe e note, relembre aí, que antes deles atravessarem o Jordão, ainda sob a liderança de Moisés, eles possuíram 60 nações. Olha a grandeza desse Deus. Então vamos numa conta rápida aqui, numa adição. 60 mais 31, 91 nações. 91 vitórias. O povo de Israel conquistou. Olha que grandeza. Fiel é Deus que fez a promessa para cumprir sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha família e sobre a tua família. Mas nós temos que ser fiel para cumprir os seus estatutos, para cumprir os seus mandamentos, para cumprir as suas ordenanças em tudo. E o que me chama a atenção é que quando ele vai finalizando aqui o capítulo de número 12, ele diz que nenhuma palavra, conforme tudo que Moisés recebeu do Senhor e deu para Josué, Josué cumpriu exatamente. É para matar mulher, mata mulher. É para matar criança, mata criança. É para matar velho, mata velho. É para matar adolescente, é para matar adolescente. É para matar os animais, mata os animais. Não é para matar, não mata. É para matar, mata. Não é para pegar despojo, não pega. É para pegar e dar para o Senhor, dá para o Senhor. O que é para os homens? Ele cumpriu a risca. E isso é o que faz a diferença na minha e na tua vida, meu irmão. A obediência. E para a gente finalizar a leitura de hoje, capítulo de número 30. Josué
reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Meu Deus, possuídos 91 nação, ainda ficou muita terra. A terra que fica de resto é esta, todos os termos do Filisteu e toda a Gesur, desde Sion, até que está de fronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta a ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom, e os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, Meara e dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para a nascente do sol, em Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. E todos os que habitaram nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já o tenho mandado. Reparte, pois, agora a terra por herança as 9 tribos e meia, a meia tribo de Manassé. Como da outra meia tribo dos Rubenitas e dos Gaditas já receberam a sua herança, do qual lhe deu Moisés, da além do Jordão para o oriente, como já tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Mededa até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom e até o termo dos filhos de Amon, Gileade e o termo dos Jesureus, dos Macaateus, e todos os do monte Hermon, e toda Bazã até Salca, e todo o reino de Og até Bazã, reinou em Astarote e Endre, que ficou o resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Macaateus. Antes, Jesuru e Macaateus habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor deu Israel, são sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroé até esta borda do ribeiro de Arnon, a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Berabe, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina de Dibom, e Bamote Baal, Bet-Mac Baal, Meon, e Jaza, e Kedemote, Mefaate, e Kiriatim, Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdod Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, reinou em Esbom, e Moisés feriu, como também aos seus primogênitos em Midian, a Evi, a Requem, e Sur, Ur e Reba, príncipe de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão, até o seu termo, e essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades das aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o termo de Jazés, e toda a cidade de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está de fonte a Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispa, e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir, e no vale de Bet-Aram, Bet-Nira, o Sucote, Sofã, que fica no resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar, do Quinerite, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e suas aldeias. Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o termo foi desde Manaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as suas aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. Metade de Gileade, Astarote, Endrei, cidades do reino de Og e de Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias.
Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, deu a sua herança, como já tinha dito. Depois nós vamos seguir na sequência aqui da leitura, mas essa foi a leitura de hoje. Meus irmãos, é muito importante que nós estamos em livros históricos. Então eu estou o quê? Estou narrando a história. Eu estou trazendo para você os fatos ocorridos e acontecidos naquele cenário, naquele período. Então não perca a fiação, não desanima, continua perseverando, porque o mesmo Deus que escreveu a história, diga-se de passagem, uma história vitoriosa do povo de Israel, é o mesmo Deus que está escrevendo a tua e a minha história. É o mesmo Deus que a cada dia, que a cada amanhecer, que a cada anoitecer, Ele nos dá a possibilidade de nós virarmos mais um capítulo, mais uma página e escrevermos novos capítulos na história da nossa vida. E que essa história seja uma história de vitória. E que essa história seja uma história de superação. E que essa história seja uma história para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha a ser engrandecido na sua vida e através da sua vida. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Paz do Senhor.